Essa aqui é uma Ficus formosa, né? Nome científico Ficus formosanum. A gente vai mostrar aqui a desfolha. Para desfolhar ela, as folhas têm que estar nesse ponto. A gente vê que tem uns 30% já de folha bem amarelada. Eu não costumo desfolhar a planta inteirinha verde. Então, nesse ponto aqui que ela está fazendo uma leve troca de folha, é bom para fazer a desfolha, porque caso a gente não faça desfolha nesse ponto, a planta vai brotar mais nas ponteiras, vai esticar os galhos, não vai brotar cheia. Então a gente sempre faz a desfolha na hora que está nesse ponto. Do ano passado para cá nós tivemos muita variedade climática, então já é a terceira vez no ano que ela dá de amarelar as folhas. E Ficus é forte, a gente pode desfolhar umas 2 vezes por ano. Geralmente muitos especialistas indicam para a gente desfolhar no começo da primavera e depois no começo do verão. Mas eu gosto mais de ir pela observação. E pela observação, quando ela começa a amarelar, que está o ponto ideal, que as folhas já estão maduras e brota rápido. Uma observação, para fazer essa desfolha, a planta tem que estar bem saudável, ter mais de 1 ano que já esteja plantada no vaso, não pode ser replantio novo. Se tiver bolinhas com adubo, adubo no porta-adubo, a gente suspende essa adubação até que as novas folhas estejam formadas. Porque se eu manter essa adubação depois da desfolha, a folhagem nova vai continuar nascendo grande. Então eu suspendendo a adubação é um fator que já ajuda a manter o tamanho diminuto a cada geração que passa, né? A cada quantia de anos que passa de desfolha, mantém o tamanho das folhas pequeno e vai diminuindo cada vez mais. Um dos objetivos da desfolha, ela só pode ser feita em plantas adultas, não mudinha pequena. É aumentar o engalhamento da planta, aquela bifurcação, que a gente corta uma ponta de um galho e ele brota 2 naquele lugar. Então isso a gente chama bifurcação em Y, ou melhor, ramificação em formato de Y. E essas ramificações, enquanto mais curtas, mais valorizam. A gente vê os bonsai da Indonésia, principalmente o Vietnã, eles pegam muito pesado na desfolha, que lá é feita 2, 3 vezes por ano, e a gente vê aqueles engalhamentos curtinhos, muito denso, o que faz a copa da planta ficar bem densa, bem cheia também. Isso valoriza muito o bonsai. Outra observação, eu acabei de fazer a desfolha, eu vou controlar as regas. Não vou deixar a planta encharcada acima do normal. Eu vou regar ela normalmente e voltar a regar só quando o solo estiver ressecado levemente. Se coincidir de dar uma chuva muito forte após a desfolha, a gente não deixa essa planta na chuva por período longo. A gente tira ela da chuva por aquele período longo, para o solo não ficar encharcado acima do normal. Brotar a pleno sol. Nada de deixar na sombra. Se deixar na sombra, as folhas vão crescer acima do normal também. Então, acabei de desfolhar a planta, levo a pleno sol, sem medo, para ela voltar a folhagem, rebrotar a pleno sol. Todas as espécies a gente pode desfolhar quando tiver com folha velha, né? A gente sempre cita o exemplo que no nosso clima o buchinho não é ideal para isso. E a Ficus benjamin, quando o clima é num local bem úmido, ela volta por inteira, mas quando é em local de clima instável, ela pode brotar deficiente, perder alguns galhos também. Então, no caso da Ficus benjamin, que é aquela variedade comum plantada na rua, a gente recomenda cortar as folhas pelo meio, que aí ela vai brotar uma nova folhagem, e aquelas folhas que foram cortadas pelo meio vão amarelar e cair naturalmente. Então aqui dá para ter uma noção já dessa Ficus, que eu fiz a desfolha, né?
Então, só voltando a observar novamente, acabei de fazer a desfolha, ela vai rebrotar só o pleno. Lembrando novamente, suspende a adubação, rega moderada. Se der chuva forte, tira da chuva para o solo não ficar encharcado. E só reforçando novamente. Depois da desfolha, a gente deixar a planta rebrotar a pleno sol, suspender a adubação. Se der alguma chuva forte, a gente tira ela da chuva. Dentro de um mês, a planta já está rebrotando de novo. Na espécie Ficus benjamin, a gente não usa fazer essa desfolha, porque em lugar que o clima é muito instável, ela pode secar alguns galhos. Então, a Ficus benjamin, a gente corta as folhas pelo meio e deixa rebrotar também, que ela vai multiplicar. E aí depois essas folhas que foram cortadas pelo meio vão amarelar e cair, e vão nascer mais folhagem, mais densa e mais compacta. Então aqui está o trabalho já finalizado. Essa é as costas dessa Ficus formosanum, né? Ficus formosa, popularmente chamada como Ficus Ilha Verde, o Ficus Island, o Ficus Green, também que é o nome popular, né? Mas o nome científico é Ficus formosanum. Esta é a frente da planta e o trabalho a gente já dá por finalizado. Agora é só esperar um mês para rebrotar.